Muito bom dia, muita paz, muita alegria, muita benevolência da parte do Senhor nosso Deus. Um feliz domingo para todos vocês. Eu vou falar aqui sobre Deus já fez tudo por você. E você, o que fará por ele? Ou para ele, né? Compartilhe aí com outras pessoas. Professor Nelson, mestre, doutor e PhD em teologia. Texto base aqui: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, e o versículo 10. Observem aqui que ele nos amou primeiro. Foi ele quem nos escolheu. A salvação não é resultado das obras humanas, mas da graça de Deus. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Olha o meu perfume aqui, ó. Favor imerecido, nós não aceitamos, ou seja, nós não merecíamos, ok? Corrigindo aqui, nós não merecíamos, não merecemos nada, mas a graça de Deus, ela é abundante em nossas vidas e nos dá a oportunidade de nós termos comunhão com Ele, de nós orarmos, fazermos alguma coisa. Tudo isso é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Antes mesmo de pensarmos nele, Deus já havia elaborado um plano perfeito para a redenção da humanidade. Nós estávamos no plano de Deus. Ele criou, ele sustentou, protegeu, enviou o seu Filho, né? Nos concedendo o perdão, a salvação e a vida eterna. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diante de tão grande amor, surge uma pergunta inevitável. Deus já fez tudo por você, o que você fará por ele? Não se trata de pagar a salvação, pois ela é gratuita. Trata-se de responder ao amor de Deus com gratidão, com fidelidade, com compromisso. E quanto à salvação, é um dom gratuito de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, eu não preciso fazer nenhum sacrifício para obter a salvação. Primeiro, porque as minhas justiças nunca chegarão na realidade ao patamar de Deus. Somos injustos, somos pecadores. Porém, agora pecadores remidos através da justificação, da propiciação do sangue de Jesus. Deus deu o melhor, o seu melhor por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não ofereceu algo comum, ele ofereceu o melhor, o seu Filho amado, seu maior tesouro, seu sacrifício perfeito. E a cruz demonstra que Jesus entregou a sua vida por nós e que Deus já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Muitos querem receber as bênçãos de Deus, mas poucos desejam entregar suas vidas completamente ao Senhor. E nós precisamos, eu e você, precisamos entregar o nosso coração, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Deus te chamou das trevas para a luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. E antes éramos perdidos, escravos do pecado, não tínhamos esperança, mas agora somos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus e nova criatura em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo é novo. E a pergunta: você está vivendo como alguém que realmente pertence a Deus? O que Deus espera de você? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus não pede riquezas. Ele deseja obediência à sua palavra,
João 14:15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. E nós guardamos os mandamentos, devemos guardar, não para sermos salvos, porém porque já somos salvos, porque já temos a graça e a misericórdia de Deus em nossos corações. E o amor verdadeiro produz, na realidade, obediência à palavra de Deus. Também ele deseja obediência, ele deseja fidelidade, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade, ela é provada nos momentos difíceis. Passamos muitos momentos cruéis em nossa existência, porém são justamente nesses momentos que nós passamos que vamos perceber a nossa fidelidade para com o Senhor. Também santidade. A santidade é um mandamento do Senhor. Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. A santidade não é a perfeição humana. É uma vida separada para Deus. Lutamos, nós temos que lutar. É uma luta constante, dia após dia, momento após momento. É uma guerra espiritual muito forte dentro de nós e nós precisamos vencer esta guerra. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, ele nos fala das armaduras espirituais que nós devemos ter em Cristo para que nós possamos resistir no dia mau. Você pode oferecer sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os animais eram colocados sobre o altar. Hoje, Deus deseja algo muito maior. Você no altar. Não apenas o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, mas a sua vida inteira. Quando eu falo no dinheiro aqui, eu estou falando dos dízimos, das ofertas, da tua ajuda, daquilo que você pode fazer com generosidade. O seu tempo, procurar uma parte do teu tempo, dedicar-se louvando a Deus, orando, lendo a sua palavra, ajudando outras pessoas, ensinando. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho dito para vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, eu preciso oferecer a Deus a minha vida completa, a minha vida inteira. Você pode servir ao reino de Deus. Marcos capítulo 10 e o versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Quem ama a Deus serve. E nós servimos nas igrejas, ou na igreja, né? Na família, na evangelização, na sociedade, através da oração, através do amor ao próximo. Estamos vivendo, por exemplo, uma época de frio. Você pode fazer alguma coisa por alguém que está aí na rua, levando alguma roupa, levando algum cobertor. De repente você não pode comprar, mas você pode pedir para alguém para ajudar, para que você possa fazer essa obra juntamente com outras pessoas. O reino de Deus cresce quando os servos se levantam. E o reino de Deus não consiste nem em comida e nem em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode também ganhar almas para Cristo. Marcos capítulo 16 e o versículo 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Uma das maiores demonstrações do amor de Deus é participar da sua missão. É algo muito especial, é algo muito importante. Você pode visitar alguém enfermo, você pode fazer uma visita lá no hospital, orar por alguém. Você pode levar uma cesta básica para alguém. Como eu já disse, você não pode levar a cesta básica completa. Você pode reunir um grupo de pessoas e ajudar alguém que necessita. E uma das maiores demonstrações realmente do amor de Deus em meu coração é quando eu procuro participar dessa missão. Quem conhece a verdade não pode permanecer calado, tem que anunciar, tem que orar, tem que ir por todo o mundo. Agora a Bíblia diz: pregue o Evangelho. Não é falar mal da vida de ninguém, da vida de prefeito, da vida de governo, da vida de pessoas. É falar sobre o amor de Deus.
falar sobre Jesus. Não levar as pessoas ao julgamento, à condenação, porque não compete a nós, não compete a mim, não compete a você estar julgando ninguém. O juízo pertence a Deus. E o desafio, quantas pessoas ouviram falar de Jesus através da sua vida? Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus através do teu testemunho? Quantas visitas você já fez? Você pode adorar a Deus com todo o seu coração. Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Adoração não é apenas cantar. Adoração é viver para Deus, é honrá-lo constantemente, diariamente, colocá-lo em primeiro lugar. A verdadeira adoração acontece de segunda a segunda, todos os dias, todos os momentos. E Deus procura corações agradecidos. Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer. Lucas capítulo 17, versículo 15 ao 16, fala sobre isso. E a gratidão revela maturidade espiritual. Quem entende o tamanho da graça de Deus vive agradecido. Deus já fez tudo por nós. O principal ele fez, que é enviar o seu filho. Ele criou você, ele sustenta você, ele te protege, ele envia os seus anjos para nos proteger, ele nos ama de uma forma toda especial, ele nos perdoa, nos salvou através do sangue de Jesus Cristo. Senhor Fernando Veloso, pastor Fernando Veloso, tudo bem, tudo jóia? Então vejam bem, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que ele tem feito para conosco. Eu não estou falando aqui de uma religião, porque eu não gosto de falar de religião. Não gosto de falar de placa de igreja, muito embora congregue uma, mas eu não gosto. Porque Jesus não fundou uma religião. Ele trouxe uma nova roupagem ao judaísmo, fundando o cristianismo através dele, né? Cristãos são aqueles que seguem ao Senhor Jesus. E ele mora em nossos corações, mora em nossas vidas. Ele preparou uma morada eterna, e na casa do Pai há muitas moradas. E agora a pergunta continua ecoando. Deus já fez tudo por você. E o que é que você fará por ele? Não amanhã, não quando você tiver tempo, mas é agora, no momento presente. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não há não quando tudo estiver perfeito, porque se tudo estiver perfeito nunca vai chegar, porque nós somos seres imperfeitos. Hoje é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor, de entregar o seu coração, os seus dons, os seus talentos, o seu aconselhamento. E Josué capítulo 24, versículo 15 diz, escolhei hoje a quem servais. Que nós possamos responder, Senhor, já que tu deste tudo por mim, o que é que eu farei por ti? Que pensemos nesta manhã, que faça você uma análise de consciência, que nós façamos uma análise de consciência e vejamos como nós estamos servindo a Deus, o que é que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. E Deus, ele já fez por nós, enviando o seu Filho. Ele continua nos protegendo, nos preparando. Agora é o momento de você agradecer, porque você está respirando. Cada ar, né, cada fôlego, cada manhã que eu respiro, eu devo ser agradecido a Deus, eu devo ser agradecido ao Senhor. Aprenda que o silêncio do céu não é ausência, é espaço. Muitas vezes Deus silencia ou parece estar em silêncio, mas é justamente naquele momento que Ele está conosco, que Ele está presente em nossos corações, porque o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando acreditamos que Deus deveria intervir nos detalhes de nossas vidas, talvez estejamos confundindo a dádiva da existência com a responsabilidade de vivê-la. Eu preciso viver para Deus.
viver cada dia, viver cada momento. E o fôlego que desperta os nossos pulmões a cada amanhecer não é um convite à passividade, mas é o combustível bruto para que a nossa própria vontade se torne ação. Nós precisamos agir. Precisamos servir a Deus através das nossas ações. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho um ministério online, resgatando os feridos. É um ministério informal, porém eu tenho alcançado muitas pessoas, eu tenho alcançado muitas vidas. Ultimamente eu não prego na igreja, mas eu prego para o mundo inteiro. Eu não posso reclamar nada, porque graças a Deus pela internet que nos dá essa amplitude de nós alcançarmos o mundo inteiro através da nossa oração, através da nossa voz. E nós recebemos a vida, que é o recurso mais precioso e inesgotável. Esperar por milagres prontos é ignorar que a centelha divina já arde em nossas mãos. O milagre já está dentro de nós. Eu sou um milagre. Tem um hino da Voz da Verdade que fala: sou um milagre, estou aqui. Queridos, cada momento, cada detalhe, cada coisa que acontece, ok? Delfino, Eliette, Djalma, Amadeus, e todos que estão aí, doutor Fernando Veloso, e não somos peças em um jogo movido por mãos invisíveis. Somos os arquétipos, né? Ou arquitetos, os arquitetos que, munidos desse sopro vital, devem erguer estruturas de seus próprios destinos. Nós devemos realmente fazer acontecer. E Deus, ele tem chamado vidas, tem chamado pessoas para que possam realmente fazer acontecer cada esforço, cada detalhe, cada deserto que nós atravessamos. É Deus permitindo para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. E o que nós estamos fazendo para Ele, né? O que estamos fazendo para Deus? É momento de você pensar, de você agradecer. E a Bíblia diz: examinai a vós mesmos, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Muitas vezes nós nos perguntamos o que Deus pode fazer por nós, mas raramente paramos para refletir sobre o que estamos fazendo para Ele. A Bíblia nos ensina que a fé verdadeira produz frutos, compromisso e dedicação ao reino de Deus. Estamos amando a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amar a Deus não é apenas dizer eu te amo, mas demonstrar esse amor através de obediência, da nossa obediência, através da oração e da comunhão diária. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu tenho essa intimidade quando eu oro, eu tenho essa intimidade quando eu busco na sua palavra, quando eu estudo a sua palavra. Não é você pegar a Bíblia e abrir um versículo como se fosse um horóscopo. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você realmente ser um amante da Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida, Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida. É uma questão que nós devemos pensar e nós devemos lutar todos os dias sobre isso. Estamos obedecendo a sua palavra? Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores das palavras e não somente ouvintes. Conhecer a Bíblia é importante, mas viver os seus ensinamentos é essencial. Conhecer sobre Deus é necessário, mas viver essa essência, viver essa intimidade com Deus é outra coisa. E a verdadeira espiritualidade, queridos, não se mede por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós praticamos. Eu, por exemplo, tenho muito conhecimento, eu estudei muito, eu continuo estudando. Doutor Fernando Veloso, meu querido amigo, um abração aí, um beijo para o senhor, para a sua família, sua mamãe, tá? Sempre oro pelo senhor. Eu te amo muito como amigo e como irmão em Cristo. Então, queridos, nós precisamos realmente
nos dedicarmos a Deus. Nós estamos servindo a Deus. É como eu falei aqui, a verdadeira espiritualidade não se mede pelos nossos anéis, pelos nossos diplomas, pelos nossos conhecimentos. Pode ser um rei com poder. Tem até um que diz, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. Não adianta eu ter todos os conhecimentos, eu ter vários cursos, vários diplomas, e na realidade não ter. Eu não vi a pergunta, desculpe. Qual é a pergunta? Poderia repetir aí? Eu não vou buscar aqui não. Estou procurando. Me faz a pergunta outra vez, por favor. Então eu posso ter todos os conhecimentos, anéis, diplomas, mas se eu não tenho realmente essa intimidade com Deus, esse apego às coisas divinas, nada vai acontecer. Por favor, gostaria que você respondesse a pergunta anterior. Me faz aí a pergunta novamente. Eu não vi, desculpe. Estamos servindo ao próximo, Gálatas capítulo 5, e o versículo 13. Servi uns aos outros pelo amor. Mas que amor é esse? É o amor de Deus derramado em nossos corações. Dr. Fernando Veloso, me faz a pergunta outra vez, por favor. Servir uns aos outros pelo amor. Quer dizer, o amor de Deus que está em nós, o amor de Deus que está dentro de nós, que deve expandir, né? Deixa eu ver aqui. O exemplo de Ananias e Safira. O que aconteceria se esse tempo voltasse? É complicado, né? Se esse tempo voltasse, você poderia ver o seguinte: o Deus é o mesmo Deus é o mesmo. E na realidade, aquele tempo era um tempo de muito temor, né? Que está a pergunta, ela não está dentro do tema que eu estou falando, mas o que aconteceria se esse tempo voltasse? A história de Ananias e Safira, nós podemos encontrar em Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. E o casal vendeu uma propriedade e fingiu entregar todo o valor aos apóstolos. Fingiu, né? Na verdade, reteve parte do dinheiro. E o problema não foi realmente guardar uma parte para si, mas mentir ao Espírito Santo e tentar aparentar uma espiritualidade que não possuíam. Você observamos o seguinte, que o pecado de Ananias e Safira, que está registrado Atos capítulo 5, 3 ao 4, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O pecado envolveu hipocrisia espiritual, e hoje nós vivemos uma época de muita hipocrisia espiritual, buscar reconhecimento humano. Hoje também nós vivemos uma época de que as pessoas estão buscando reconhecimento humano e engano deliberado. E o que aconteceria se esse tempo voltasse? A Bíblia não afirma que Deus repetiria exatamente o mesmo juízo, porque cada caso é um caso semelhante. Porém, a história nos ensina princípios importantes. Observe aí a minha resposta. Muitas aparências religiosas seriam expostas a pessoas preocupadas em parecer espirituais diante dos homens. Mas Deus vê o coração. E hoje nós vemos muito isso através da internet. Lucas 12, 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O temor de Deus aumentaria. Atos capítulo 5, versículo 11 fala, e houve um grande temor em toda a igreja. A igreja primitiva, ela compreendeu que Deus é amor, mas também Deus é santo e Deus é justo. E muitos examinariam suas motivações. A história nos leva a cada cristão a perguntar: estou servindo a Deus ou estou buscando reconhecimento? Minha fé é genuína ou apenas é uma fé de aparência? Sou
o mesmo em público, o que eu sou em particular. E se isso acontecesse, haveria um chamado à sinceridade. Deus deseja a verdade no nosso interior. E Jesus, ele veio tratar as nossas intimidades. Salmo 51, versículo 6 diz: eis que amas a verdade no íntimo. O Senhor não procura pessoas perfeitas, mas o Senhor procura pessoas arrependidas e pessoas com o coração sincero. Ok? Talvez a maior pergunta não seja: e se os dias de Ananias e Safira voltassem? Mas como está o meu coração diante de Deus hoje? A mensagem central de Atos é não é viver com medo, mas compreender que Deus leva a sério a integridade, a verdade, a santidade. Se aquele episódio se repetisse hoje, provavelmente muitos seriam levados a refletir sobre a sinceridade de sua fé. E a história de Ananias e Safira, ela continua sendo um alerta contra a hipocrisia e um convite à honestidade diante de Deus. Eu espero que eu tenha respondido. E Salmos 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o que eu preciso. Ok? Tranquilo, doutor Fernando Veloso? Respondi a sua pergunta ou deixei algo a desejar? Pode completar aí também. Ok? O senhor pode me ajudar aí também, porque o senhor também é um grande mestre. Tranquilo? Então, queridos, nós precisamos servir a Deus, tá? Eu estou terminando aqui. De todo o nosso coração. E quando eu sirvo a Deus com todo o meu coração, muito obrigado, doutor Fernando Veloso. Quando nós precisamos, quando eu falo, precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, realmente não é fácil. Eu reconheço que não é fácil, porque nem sempre nós servimos. O maior mandamento da Bíblia não é apenas frequentar uma igreja, conhecer as doutrinas, realizar atividades religiosas. Jesus declarou que o mais importante é amar a Deus com todo o nosso ser. Porque muitas vezes eu vou à igreja aos sábados, aos domingos, nas quartas, eu sigo um ritual de carteirinha, presença ali. Isso é religiosidade. Deus não deseja apenas uma parte do nosso ser, do nosso coração. E quando a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração, ele está pedindo a nossa vida. Porque o coração simplesmente é um órgão, mas está falando da essência da nossa vida. Ele deseja o nosso coração por inteiro, isto é, ele deseja a nossa vida completa. Amar a Deus de todo o coração é colocá-lo em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Será que eu estou buscando? Muitas vezes eu tenho me perguntado. Porque muitas vezes a nossa preocupação é pensar o que as pessoas vão dizer se eu não frequento a escola dominical. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, nossas decisões mudam. Nossas prioridades mudam, nossa maneira de viver muda também. Quem ama a Deus verdadeiramente faz dele a prioridade de sua vida. Então vamos invocar o nome do Senhor. Amar a Deus é procurar obedecer a palavra dele. João 14 e 15, eu já falei isso aqui hoje. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E o amor de Deus não é emoção, gente. Não é gritar, não é pular. O povo grita, o povo pula. E a vida continua do mesmo jeito. Eu preciso que o verdadeiro amor de Deus se manifeste através da minha obediência, através da minha fidelidade, através do meu desejo, não só o desejo, mas realmente a ação de servir a Deus, de servir ao Senhor. Amar a Deus é confiar nele o tempo todo. O Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Nos momentos de alegria ou dificuldade, o cristão é chamado a confiar plenamente em Deus. E a fé cresce quando aprendemos a descansar nas suas promessas. Amém? Amar a Deus é entregar a vida ao seu serviço. Romanos capítulo 12, o versículo 1.
apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus, ele procura homens e mulheres que estejam dispostos a servi-lo, que estejam dispostos a serem dedicados ao seu labor. E nossa vida deve ser uma oferta diária ao Senhor. Deus procura, queridos, verdadeiros adoradores. João 4:23 diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus não procura perfeição humana, mas sinceridade de coração. E concluindo aqui, amar a Deus de todo o coração é colocá-lo em primeiro lugar, é obedecer a sua palavra, confiar nas suas promessas, é servir ao Senhor com alegria. E pergunte a si mesmo, meu coração pertence totalmente a Deus ou áreas da minha vida que ainda não entreguei a Ele? Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço neste momento, por aquele que está me assistindo, por aquele que está me acompanhando, eu peço a Deus que o Senhor possa nos ajudar e que nós possamos entregar o nosso coração a Ti, com toda a singeleza de coração, com toda a alegria, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e que a nossa vida, ó Deus, possa ser realmente algo que glorifique o Teu nome, e que em tudo o que nós fizermos seja para agradar o Senhor. Deus nos ajuda em nossa fraqueza, nos ajuda em nossas debilidades. Eu, particularmente, Deus, eu oro não somente por aqueles que estão me assistindo ou que irão me assistir, mas oro pela minha vida, para que eu possa entender, ó Deus, o Teu grande amor para comigo, para com a minha vida, para com os meus, para com a minha família, para com os meus amigos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que as nossas diferenças denominacionais, que as nossas placas de igrejas, ou de igreja, né, não venham a nos distanciar de Ti, mas pelo contrário, que nós possamos nos unir cada vez mais, porque nós precisamos de um avivamento, Senhor. Nós precisamos de uma restauração em nossas vidas. Nós precisamos de Te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque o Senhor está buscando pessoas que possam realmente olhar para o ser humano como pessoas que necessitam de um Salvador, como pessoas que necessitam realmente da Tua palavra. Exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, e nós precisamos, ó Deus, tocar na alma das pessoas. Nós precisamos, Senhor, tocar naquilo que as pessoas elas necessitam, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu preciso nesta manhã entender, ó Pai, que o outro necessita da minha palavra. Em nome de Jesus, e que eu possa me afastar, Senhor, do pecado, que eu possa me aproximar de Ti, que eu possa deixar o Teu Espírito agir no meu coração e que eu possa tocar na alma das pessoas, que é uma expressão, Senhor, usada para descrever algo que alcança profundamente o coração de alguém, que eu possa produzir em mim uma reflexão, ó Pai, uma transformação espiritual. E eu preciso, ó Deus, tocar na alma das pessoas, levando a elas uma palavra de verdade, levando um testemunho sincero de transformação, um gesto de compaixão em um momento cruel, em um momento difícil. É um louvor que eu possa levar essa pessoa a refletir sobre o grande amor de Deus. Eu preciso tocar na alma das pessoas, Senhor, através da oração. E eu espero que eu esteja tocando na alma de alguém nesta manhã. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, queridos, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. A palavra de Deus já tem o poder de transformar os nossos corações e de alcançar as profundezas do ser humano, revelando pensamentos, revelando intenções e necessidade do nosso coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
E eu quero dizer uma coisa para você, que uma verdadeira pregação, ela não busca apenas impressionar os ouvidos, ela procura tocar a alma de alguém, transformar alguém, fazer algo grande, fazer algo lindo, e tocar na alma e alcançar o lugar onde as emoções, os valores, a consciência e a espiritualidade da pessoa são profundamente impactadas. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor por este momento, por esta hora tão maravilhosa, por esta hora tão especial, em que eu estou aqui levando a palavra do Senhor, levando vida àqueles corações que, na realidade, não têm o conhecimento de Deus. E que você possa, nesta manhã, entregar a tua vida ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa sentir-se tocado na alma, né? No seu interior. Eu quero usar aqui até um slide de uma aula que eu assisti ontem do Dr. Fernando Veloso, quando ele estava falando sobre intervenções clínicas breves e pontuais na psicanálise, quando ele começou da seguinte maneira, citando Carl Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar na alma humana, seja apenas outra alma humana. É um pensamento top, muito legal. E me lembrei aqui, abri o slide aqui nesse momento, ele foi muito bem, pastor Fernando Veloso, doutor Fernando Veloso, psicanalista, mestre, doutor em teologia também. Ele explicou tão bem sobre esse pensamento: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso ele explicou dentro da psicanálise, que é algo muito profundo. E eu trago esse pensamento de Carl Jung aqui neste momento, terminando aqui esta live, que nós precisamos tocar o coração das pessoas. O senhor continua aí, doutor Fernando Veloso? Ó, citei aí o teu pensamento, tá? Quer dizer, o teu não, do Carl Jung, que o senhor citou, né? E as pessoas, elas costumam ser impactadas quando elas percebem sinceridade, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando eu compartilho as minhas experiências, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas convicções, eu vou também tocar na alma das pessoas. Eu vou terminar aqui falando sobre isso. Conheça as dores das pessoas. Quem deseja alcançar corações precisa compreender as questões que afligem a pessoa: o medo, a solidão, a culpa, o luto. E Jesus frequentemente ele começava pelas necessidades reais das pessoas antes de ensiná-las. Jesus ensinava por meio de parábolas, histórias concretas. Uma história bem contada pode realmente fazer alguém refletir sobre a sua própria vida. E vamos procurar, né, pregar a verdade com amor. A verdade sem amor soa duro. O amor sem verdade pode perder direção. E Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: seguindo a verdade em amor, aponte para a sua esperança. Muitas pessoas já conhecem seus problemas e o que nós precisamos é oferecer esperança para as pessoas. Quem aprende a ouvir as pessoas compreende melhor como falar com elas, né? E na perspectiva cristã, muitos acreditam que a transformação interior não depende apenas de palavras humanas, mas também da ação de Deus. E é por isso que eu preciso de uma preparação espiritual para trazer esse amor para as pessoas, né? Que expressem verdade, que expressem amor, sinceridade, empatia, esperança, coerência entre discurso e verdade. Portanto, que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês que aí participaram. O meu grande abraço, muito carinho. Orem também por mim, porque eu preciso de muitas orações. Uau, como eu preciso. Tá? Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado quem participou aí. Dr. Fernando Veloso, que Deus abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Um beijo para todos vocês.